Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia e a todos. E já me policiando aqui para não usar nenhuma expressão armadilha. Você nunca usa, Vera. Boa tarde. Mas eu vou te colocar numa saia justa aqui. Que é o seguinte, você é uma pessoa que conhece política, economia, história, uma pessoa muito bem preparada. Você topa ser prefeita de Londres? De Roma? Ixi, Maria, deixa eu pensar. Prefeita de Roma. Toparia. Assim, eu não gosto eu nunca entraria para política, Sardenberg, mas Roma, eu acho que é uma cidade que talvez me atraísse para o desafio. Por quê? Explica aí, Cássia. Tem dois lados. Por um lado, Vera, se você topar esse desafio, não vai ser dos mais difíceis da sua vida em termos de concorrência, porque não tem muita gente pleiteando o cargo. Tem eleição agora em outubro para a Prefeitura de Roma. A gente estava falando de uma reportagem que está no portal do Globo, dizendo que a cidade tem uma série de entraves administrativos, que os últimos prefeitos que passaram por lá tiveram enormes dificuldades e reprovação recorde, e a atual prefeita vai se candidatar à reeleição porque o partido dela não achou ninguém que queira fazer isso. Agora, o melhor... sacrifício. O melhor, Vera, é que a chefe do partido da prefeita disse o seguinte: tem uma conspiração para fazer a gente ganhar a eleição. Porque isso vai prejudicar a nossa imagem. Gente, ninguém merece. Então foi uma armadilha mesmo, porque eu não sabia de tudo isso. Tava só pensando na Fontana de Trevi, ali Piazza Navona. Muito tiramisu. Não, então eu vou deixar com ela, Sardenberg. Deixa a bola eu acho que ela é a melhor para se reeleger. Bom, Vera, Dimas da CPI. Pois é, doutor Dimas Covas fala na CPI desde de manhã, um depoimento bastante técnico dele, bastante tranquilo, seguro. O tom dos senadores de oposição também muito diferente dos depoentes anteriores. Fica muito nítido, né? Quando os senadores gostam ou não de um depoente, estão ali de boa vontade ou de má vontade com um depoente. Então, no caso dele, um depoimento cercado de gentileza por parte dos senadores da oposição e uma tentativa do lado oposto, do lado governista, bolsonarista, de tentar trazer o governador João Dória para o ringue, trazê-lo para o centro da CPI. Eles tentaram usar um vídeo que está no documentário da Globoplay sobre vacinas, em que mostra os bastidores de uma reunião entre Dimas e o João Dória, outras pessoas, em que o Dória está muito irritado, cobrando a chegada de insumos e da própria Coronavac para que o Brasil tivesse a vacina, e uma vez a vacina em solo brasileiro, a pressão seria muito grande para que a Anvisa aprovasse a vacina, para que o governo federal comprasse a vacina. Tentaram mostrar ali que o Dória estava também ofendendo a China, porque ele fala com o chinês seu amigo. O senador Marcos Rogério chegou a tentar insinuar que havia um lobista chinês no negócio, mas o Dimas Covas contornou essas saias justas políticas, procurou se manter no caminho técnico e mantendo a ligação com o governo do estado numa ligação institucional que existe, porque o Instituto Butantan está sob o guarda-chuva do governo do estado. Então, ele está tentando sair das cascas de banana políticas e ficar na parte técnica, mas ainda assim sendo muito enfático de que o Ministério da Saúde, sob gestão do Pazuello, demorou sim para comprar a vacina, que depois que o Bolsonaro desautorizou o então ministro Pazuello, as tratativas pararam e só foram retomadas em janeiro. Então, sendo enfático nesse aspecto que complica muito mais a situação do Pazuello, Sardenberg. Quais são os bastidores, hein, Vera, desse depoimento que está sendo realizado hoje? A gente sabe que você sempre apura o que está acontecendo e o que está por trás do que está sendo dito. O que você nos conta? Então, tem um bastidor interessante, Cássia. Me chamou muito a atenção que o Dimas Covas fez um relato segundo o qual poderia haver vacina no braço do brasileiro já em dezembro, porque chegaram as primeiras doses da Coronavac prontas da China em novembro, fornecidas pela Sinovac, e o Butantan já estava produzindo as primeiras doses em dezembro, que então ele atribuiu totalmente ao fato de o Ministério da Saúde não ter fechado o contrato
a vacina não ter começado a ser aplicada em dezembro, o que é verdade. O governo federal, de fato, atrasou a compra dessas vacinas, que foram ofertadas desde junho, julho. Mas a gente não pode esquecer que também não havia, até então, a aprovação, mesmo que emergencial, por parte da Anvisa para o uso da vacina, sem a qual ela não poderia chegar no braço do brasileiro, mesmo que o contrato já tivesse sido fechado. Então, me chamou a atenção que nenhum senador perguntasse no início do depoimento a respeito desse papel da Anvisa, de por que essa demora na Anvisa e se isso também atrasou a vacinação. E aí, o que vários senadores me disseram em off é que havia uma preocupação do próprio Covas e do próprio Instituto Butantan de não se indispor com a Anvisa nesse momento. Por quê? Porque eles têm ali o pedido para o início dos estudos clínicos da Butanvac, a outra vacina que eles vão fabricar, e eles dependem da Anvisa para isso. E também do soro. São duas frentes em que o Butantan está batendo no guichê da Anvisa, então não pode se indispor. E acho que o Dimas Covas fez chegar isso aos senadores antes do início. Ele vai ter de tratar disso em algum momento, já foi até contornando também, mas a ideia é não comprar briga com a Anvisa, não tentar carimbar na Anvisa, por exemplo, uma demora política na análise da Coronavac, que é uma suspeita que sempre existiu pelo fato do Antônio Barra Torres ter sido designado para o cargo pelo Bolsonaro, ter estado com o Bolsonaro em atos no ano passado, etc. Então, num primeiro momento, essa atuação política da Anvisa foi muito questionada. Depois a Anvisa aprovou as duas vacinas e agora tem sido muito enfática em defesa de vacina e contra tratamento precoce, etc. Mas no início essa atuação estava muito sob julgamento. O Covas vai evitar tecer considerações a respeito dessa demora e do seu componente político. Tá certo. No geral, como é que você avalia a coisa? Eu acho que ele está indo muito bem. É muito técnico, muito seguro. Ele tem os ofícios com as datas em que ele ofereceu a vacina para o Ministério da Saúde. E eu acho que tem uma coisa que é importante que ele coloca e que eu não sei se os senadores captaram muito bem a importância, que é o fato de o governo federal ter ficado o tempo inteiro procurando outras vacinas que não há, entre aspas, vacina chinesa do João Dória, para justamente não colocar uma azeitona na empada do governador de São Paulo. Então, mesmo a AstraZeneca tendo insumos chineses também, o acordo com a AstraZeneca para o fornecimento da vacina de Oxford foi fechado antes, bem antes, inclusive com recursos do governo federal. Mas no caso do Butantan não foi assim. Foi negado recurso para uma planta específica da fábrica do Butantan que atuasse nessa vacina, só conseguiram uma linha de crédito paralela, diferente. Houve esse atraso depois da formalização ali de uma intenção de compra, até que isso virasse um contrato, houve um atraso de 3 meses. Então, isso tudo fica muito bem configurado no depoimento dele, Sardenberg, por meio de e-mails, por meio de ofícios, as datas. Então, ele desmontou aquela versão do Pazuello de que o não do Bolsonaro, aquela decisão de não comprar vacina, não teria tido consequências concretas. Ele disse, olha, teve sim, durante todo o período que vai de outubro a janeiro, houve um corte das comunicações, não se avançou na compra da vacina, e isso é sim um problema, porque as vacinas começaram a chegar em novembro. Então, toda essa cronologia ficou muito bem demonstrada, e ele entregou à CPI todos esses ofícios, todas essas trocas de e-mail. Isso certamente vai ajudar a embasar esse que é o principal capítulo do relatório final da CPI, que é o concernente às vacinas. Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até amanhã. Sem nenhuma expressão armadilha? Escapei incólume? Escapou. Ufa. Passou ilesa e também não pegou o cargo de prefeita de Roma. Então, parece que é uma roubada. Então tá bom, pessoal. Até amanhã. Estou considerando uma vencedora. Até mais, Vera. Tchau.